A gente vai passar, então, às últimas perguntas. A próxima acho que é direcionada para o doutor Erasmo Casella, do Antônio Carlos. Gostaria de saber se há estudos randomizados sobre os benefícios da atividade esportiva regular, sobre a hiperatividade e a incidência de comportamentos agressivos. Doutor Casella, o seu microfone está mutado. Tá. Então, desculpe. Tem estudos não randomizados, tem um protocolo que entrou em clinical trial em 2018, que é um duplo cego com esporte, para mostrar resultado. Até onde eu sei, não tem o resultado definido ainda, não achei porque eu acompanho, eu tenho interesse, eu orientei um mestrado com atividade esportiva no TDAH. E um dos focos que eu tenho agora, nos últimos anos, é publicar estudo em TED e queria fazer a mesma coisa. Tem um estudo em pré-escolar com um negócio de mini basquete, que eles tiveram um resultado melhor com um grupo controle. É um estudo que não é perfeito, assim, do tipo duplo cego, é difícil fazer isso perfeito, que teve um resultado melhor. Na tese que eu orientei com o TDAH, eles tiveram um controle melhor, comparando com os controles, em relação ao controle de impulsos. Eu acredito muito que a atividade esportiva ajuda não só a sociabilizar, e então a criança vai ficando maior, não só sociabilizar, como aprender a controlar o impulso e obedecer mais regras. Eu, pessoalmente, acredito que sim, acho que faltam estudos, Antônio. Mas obrigado pela pergunta. Uma outra pergunta, doutor Casella, que foi feita, eu esqueci a pessoa que perguntou, mas qual seria a melhor terapia para pessoas com autismo, Denver ou ABA? Eu acho que a melhor terapia, as duas estão baseadas na análise aplicada do comportamento. Se a Marta estivesse aí, talvez seria bom ela responder, né? Mas eu não sei se ela já saiu. Eu acho que depende de cada situação, e depende até da família. O Denver, ele entra de um jeito um pouco mais leve. As pessoas que fazem Denver têm noção de ABA na maioria das vezes e acaba fazendo, com a medida do tempo, uma mistura. O Denver é para crianças mais novas. O ABA inclui crianças um pouco maiores. Eu falei até as maiores de fazer um TCC, quando você pega um autismo com uma criança grande, igual eu dei o exemplo lá da menina de 26 anos que deu um murro, mas antes disso, um TCC vai bem. E as pessoas têm treino para isso, para aquilo. Você tem muito mais estudos no ABA do que no Denver. Tem muito mais estudos. Então, o ABA, se a gente for ir pela parte científica, teoricamente, seria melhor. Mas para as crianças pequenas, o Guilherme falou muito num diagnóstico depois de 1 ano e meio. Tem um trabalho da Karen Pearson no JAMA Pediatrics, de 85% das crianças diagnosticadas a partir de 1 ano e 4 meses acabaram definindo o diagnóstico. E às vezes encaminhamos, às vezes não. Se a criança tem uma suspeita razoável de TEA, hoje a gente caminha para a terapia. Eu acredito muito na terapia. E precoce. Para quem você quer enviar? Quando a gente tem uma suspeita. E, nesse caso, se é muito leve, às vezes eu encaminho para um Denver. Se é mais sério, eu encaminho para o ABA, e assim por diante. Muito obrigada. Uma pergunta que acho que é para a doutora Maria Rita, da Ana Paula. Há uma probabilidade de risco do meu filho ser autista em razão do meu irmão ser portador de TEA? Existe teste genético para avaliar os traços nesse sentido? Ana Paula, Isso. Acho que até eu respondi no Q&A, lá no questões e respostas, mas eu acho que vou repetir que, assim, para a gente falar em risco, é importante a gente saber conhecer melhor o TEA do seu irmão, né? Porque se ele tiver alguma síndrome genética ou algum componente genético que a gente detecte em testes genéticos, a gente consegue ter um risco mais preciso em relação a riscos futuros, tanto seu como de qualquer familiar. Então, acho que para a gente fazer
uma orientação adequada, é importante conversar com vocês. Então, a gente está à disposição, inclusive, para fazer uma conversa online, até que se for mais fácil, para explicar esses riscos. Muito obrigada. Agora, para o professor Fábio, uma pergunta da Ellen. A correção genética só poderia ser feita ainda na fase intrauterina? E no caso de Phelan-McDermid, acho que essa parte de Phelan-McDermid o senhor já respondeu, mas acho que o que a Ellen está querendo dizer é como pensar em terapia gênica no caso de um organismo já formado, né? Sim, eu acredito que eu respondi também, mas é bom falar a todos aqui. A primeira coisa é que é preciso, para todas essas síndromes, haver uma compreensão de qual é o momento durante o neurodesenvolvimento onde se instalam os sintomas, né? Ou seja, os sintomas clínicos que aparecem depois que a criança nasceu, em algum momento do desenvolvimento, elas são uma consequência de alterações celulares e moleculares que ocorreram durante o desenvolvimento intrauterino ou não. Muito sobre isso ainda não é conhecido para muitas síndromes, é algo que está sendo estudado por muitos grupos. Executando manipulações genéticas em modelos celulares e modelos animais, para compreender qual que é a base da fisiologia da doença em relação ao tempo em que o gene alterado está causando prejuízo, né? Então, a resposta para a pergunta se a terapia gênica vai ser efetiva, se aplicada após o nascimento, que obviamente será o caso para muitas dessas síndromes no futuro, ao invés de um tratamento que acontece de forma intrauterina, porque para isso a gente precisaria diagnosticar ainda no útero, a resposta para a pergunta se o tratamento vai ser ou não efetivo virá com os testes clínicos, cuja função será justamente essa, determinar a eficácia do tratamento em relação ao tempo em que foi aplicado, né, de acordo com a idade da criança, do paciente. Muito obrigada. Mais alguma questão? Acho que a gente já respondeu a maioria. Acho que poderia, o Guilherme, Dr. Guilherme Polanzik, comentou a faixa etária de diagnóstico, se eu não estiver enganado, entre 18, agora estou na dúvida se é 18 e 36 meses ou 18 e 24 meses, acho que seria importante, já que ele não pôde ficar aqui, aliás, ambos pediram desculpas por não estarem aqui, porque eles tinham compromissos, e por causa do avançado da hora não puderam ficar, tanto ele quanto a Marta. E acho que talvez o Erasmo e o Estevão poderiam comentar sobre se vocês concordam com essa faixa etária ou gostariam de fazer algum comentário em relação a essa faixa que ele sugeriu como a que é realmente possível fechar diagnóstico. Se pode ser um pouco antes, inclusive. Ou que situações que pode ser antes, né? A referência de vocês. O Estevão está aí, se ele quiser responder primeiro, senão eu posso responder. Eu tive a impressão que, olhando no vídeo, que ele saiu. Acho que ele saiu. Estou chamando ele aqui pelo WhatsApp. Bom, o Guilherme, nós somos amigos pessoais há muitos anos e damos aula junto desses assuntos. E para os alunos da faculdade, pensamos bem parecidos. Com o ano e meio é mais fácil do que esse artigo que eu citei da Karen Pierce, aí, do JAMA Pediátricos de 2017, que ela pôs 83% dos casos diagnosticados com 1 ano e 4 meses e acompanhados até os 3 anos, mantiveram o diagnóstico, mas teve essa 17% que não mantiveram o diagnóstico. O fato é que encaminhar para um tratamento, e isso é o que a gente pensa, se você está suspeitando, é melhor que a família comece a tratar do que deixar para tratar daí 6 meses depois que passou e você fala, puxa, era mesmo. Não é difícil de errar no diagnóstico. Hoje em dia, principalmente com a pandemia, que muitas crianças ficaram sem estímulo minimamente adequado e desenvolveram um quadro de autismo-like. Então, tem que tomar cuidado, mas quando a gente fala vai para o tratamento, nem sempre você está fechando o diagnóstico. O TEA é fácil errar para mais e errar para menos. O problema é não atrasar a intervenção, se for. Então, é melhor daí 6 meses. Se não era, a pessoa melhorou muito e a família reclama, e aí vai ficar a culpa do médico que encaminhou do que ficar a culpa de não ter encaminhado. Eu sempre falo que
Eu formei em 1981, não sou tão raiz igual o Estevam, mas o fato é que a gente não tinha aula na faculdade, nem treinamento para diagnosticar autismo, nem até o TDA não era adequado, mas principalmente o autismo na faculdade, na residência, nem na pós. E nos últimos anos aumentou muito o ensino disso, o treinamento do médico. Hoje o que a gente tem preocupação é as duas coisas, não fazer diagnóstico de mais nem de menos. Porque a plasticidade cerebral ela é maior quanto mais nova for. Isso tudo que foi mostrado pela Helena, reforçado pelo Guilherme, então a gente procura não atrasar a estimulação. Mas eu acredito que não é difícil para quem está experimentado, com 1 ano e meio, fazer um diagnóstico. Só que tem aqueles quase 30% de crianças que têm regressão, que costuma ser entre 1 ano e meio e 3 anos. E esses daí a gente tem que estar atento que o diagnóstico vem depois. Até quando você vai ver esses casos, eles têm algumas coisas mais leves antes, mas fica difícil fazer o diagnóstico dos casos que têm regressão. Bom, acho que tem uma pergunta aqui. Licença, Acho que... posso... Licença, Vai, desculpa, fala. Rita. Fala. É porque tem uma pessoa com a mão levantada. Eu vou ceder para que essa pessoa faça a pergunta, tá bom? Tá ótimo. Acho que é o Vladimir. Vladimir, você quer falar? Vladimir? Seu microfone está aberto. Perdão, desculpa. Você não quer fazer uma pergunta? Não, minha filha esbarrou aqui, desculpa. Ah, tá bom, imagina. Bom, acho que a gente respondeu pelo menos a maioria das questões, né? Acho que, dado o horário, que a gente atrasou bastante, eu queria realmente agradecer novamente a todos os palestrantes pela disponibilidade e empenho de estar aqui ontem, e alguns desde ontem e outros hoje. Obrigado a todas as famílias e a todos que estão aqui presentes e participaram ontem também e hoje também. Muito obrigado a todos e esperamos, no ano que vem, conversarmos novamente pessoalmente. Não sei se alguém quiser fazer algum comentário a mais. E agradecer, já estava esquecendo também, aos alunos que fizeram, já falei isso no começo, mas queria reforçar que participaram da organização desse evento, que todos fizeram um trabalho voluntário para a gente viabilizar um evento sem custo para todos vocês. Muito obrigado, e a equipe de TI também, muito obrigado, Ricardo, e a gente chama Cadu,